Ontem delineei para responder a essa pergunta: por que o aconselhamento bíblico é fundamental para a vida da igreja? Nós definimos aconselhamento bíblico ontem nos nossos primeiros slides, usando a definição de vários irmãos que têm labutado nesta área do aconselhamento desde 1968, com um pastor presbiteriano chamado Jay Adams, que começou o movimento moderno de aconselhamento. Hoje nós vamos ver que o aconselhamento bíblico, assim como nós o conhecemos, é algo antigo, desde que o mundo é mundo. O homem sempre dependeu dos conselhos de Deus para viver, para conhecer a Deus, para conhecer a si mesmo, para se relacionar com outras pessoas e para se relacionar com o mundo ao seu redor. Todos nós somos criados dependentes de Deus e uns dos outros. Precisar de ajuda, pedir ajuda dentro da estrutura criacional não é pecado, porque somos pecadores, não estamos confortáveis em pedir ajuda por causa de uma série de questões, talvez medo do que as outras pessoas vão pensar e falar de mim se eu de alguma forma pedir ajuda a alguém a respeito de algum problema que eu esteja enfrentando. Mas fomos criados tanto dependentes, tanto necessitados quanto necessários na vida um do outro. O primeiro argumento que nós trabalhamos ontem foi porque o aconselhamento bíblico, o AB, é parte da natureza essencial do ministério da palavra. Então nós trabalhamos uma tríade da forma como o ministério da palavra se expressa. O ministério da palavra se expressa inicialmente através do ministério pessoal da palavra, como as escrituras sagradas estão funcionando na sua vida pessoal, na sua vida devocional, o que Deus está falando ao seu coração, a parte, obviamente, do seu exercício ministerial de ensino, de pregação, como a palavra de Deus está exercendo influência na sua vida pessoal, para que você lide com as suas lutas pessoais mais íntimas, coisas que somente você e Deus talvez saibam. Portanto, a primeira vertente desta natureza essencial da palavra é a vida devocional, que se expressa de duas formas, em duas outras vertentes: o ministério público da palavra, que é a pregação pública e o ensino público das escrituras, e uma terceira e última vertente, que é o nosso foco no nosso treinamento, que é o ministério interpessoal da palavra de Deus. O segundo argumento, porque a tarefa do aconselhamento é tarefa da igreja local, de acordo com a própria palavra. Nós vamos entrar justamente neste ponto hoje. Quarto argumento, porque a nossa santificação é um projeto comunitário. Porque a nossa santificação é um projeto comunitário. Quarto argumento, porque a tarefa do aconselhamento é parte da grande comissão, segundo Mateus capítulo 28. E por fim, porque temos o testemunho da obra do Espírito Santo ao longo dos séculos na vida da igreja. São 5 argumentos para responder a pergunta: por que o aconselhamento bíblico ele é importante, ele é fundamental para a saúde da igreja, para a saúde da igreja. Acabamos ontem a nossa palavra falando sobre essa citação de David Powlison: a nossa santificação não é um projeto espiritual pessoal particular, mas um projeto comunitário, onde pessoas podem caminhar
lado a lado, em amor e sabedoria. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos voltar a este texto, Efésios, capítulo 4. Nós vamos voltar a esse texto hoje à noite, aqueles que estiverem aqui, obviamente. As cartas do apóstolo Paulo, queridos, nós vamos ver esse tópico um pouco mais à frente. Elas têm uma característica básica. O apóstolo Paulo escreve cartas pastorais para tratar de problemas de igreja, certo? Problemas de diversas ordens, relacionais, de cunho teológico, heresias que estavam sendo pregadas dentro da igreja. E ela tem uma estrutura comum que se replica em todas as cartas. Ela começa com uma teologia profunda. Em Efésios, Paulo, para tratar o problema de casal, ele começa na eternidade. Ele começa falando a respeito das riquezas espirituais escondidas em Cristo, que nos levam a andar, a viver segundo filhos que foram predestinados, amados, escolhidos, que são herdeiros dessas promessas. O mesmo poder que o Pai exerceu para ressuscitar o seu Filho, Jesus Cristo, foi doado à igreja de Deus, a mim e a você, para que vivamos o Evangelho, proclamemos as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo começa dessa forma, de uma forma profundamente teológica. Mas no capítulo 4 ele começa a aplicar tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. E o capítulo 4 ele fala então da unidade produzida pelo Espírito de Deus, para nos fazer um só corpo, para vivermos relacionamentos biblicamente orientados, para provarmos desta santificação. E o ponto aqui de David Paulson, que ele extraiu da Escritura, é que o seu crescimento espiritual, ele ocorre através da operação do Espírito Santo, que se utiliza da palavra de Deus, mas que é veiculado através dos relacionamentos. Nós sempre olhamos para a santificação como um projeto onde eu fecho a porta no meu quarto, eu leio a minha Bíblia, eu faço as minhas orações e eu cresço espiritualmente. Nas Escrituras Sagradas, o que nós vamos ver, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, é que homens e mulheres crescem espiritualmente, ao passo que eles se relacionam redentivamente ou biblicamente. E assim nós podemos provar do Evangelho. Vou dar mais argumentos posteriormente. Mas existem 3 ingredientes para que nós de fato possamos desenvolver relacionamentos biblicamente orientados. Versículo 1 e 2, capítulo 4, nos mostra isso. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos, pois, peço que vocês, rogo-vos, pois, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação é essa? É a filiação. Nós fomos chamados e tornados filhos de Deus. E agora, como filhos de Deus, vivam como filhos de Deus. Vivam como? Com toda a humildade e mansidão e longanimidade, que é paciência, suportando uns aos outros em amor.
Eis aí os 3 ingredientes sem os quais nós não conseguimos dar passos nos nossos relacionamentos. Normalmente nós estabelecemos limites no nosso relacionamento. Somos capazes de bater papo, de conversar a respeito de coisas legais, de falarmos a respeito da final do Campeonato Brasileiro, da última postagem, do último filme, da última viagem que fizemos. Mas precisamos dar passos sábios para nos conectar, para desenvolver relacionamentos profundos, para sairmos da superficialidade em nossos relacionamentos e provarmos a comunhão, esta unidade que já foi conquistada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que Paulo vai estabelecer nos versículos, até o versículo 16, do capítulo 4, é justamente, ele vai nos fornecer uma metáfora. E a metáfora é a metáfora do corpo. E Paulo vai dizer que as partes desse corpo se conectam, eles estão ligados à cabeça que é Cristo, e assim conectados, eles crescem para a maturidade da vida cristã. O que Paulo está dizendo é que de fato nós vamos crescer espiritualmente, ao passo que nós experimentamos cada vez mais, progressivamente, sabiamente, relacionamentos, onde nós podemos exortar uns aos outros em amor, onde nós podemos encorajar uns aos outros, onde nós podemos trazer palavras que são palavras animadoras, onde podemos orar uns pelos outros, onde podemos ser, de fato, um corpo crescendo em direção à maturidade, ou aquilo que Paulo fala aqui no capítulo 4, a plenitude do conhecimento da pessoa e da estatura de Cristo. Portanto, eu gostaria que vocês guardassem uma coisa a respeito desse super resumo que eu fiz a respeito de Efésios 4, e eu vou expor com mais detalhes hoje à noite, é que se você não desenvolver relacionamentos que sejam biblicamente orientados, investir em relacionamentos que sejam saudáveis, que sejam bíblicos, você não vai enxergar coisas na sua vida que você precisa mudar. Muitas vezes nós nos relacionamos e nós conhecemos os pecados uns dos outros, pelo menos alguns deles. Mas porque é chato falar a respeito de algumas coisas, nós estamos juntos na igreja, mas ao mesmo tempo estamos distantes uns dos outros. E nós precisamos então aprender a falar a verdade em amor, a se importar com o outro e a transmitir a mensagem um ao outro, para que possamos crescer espiritualmente. Muitas vezes pessoas estão a vida inteira dentro da igreja. Nós sabemos que elas precisam ser confrontadas. Algumas precisam ser encorajadas, animadas. Algumas precisam ser corrigidas. Mas decidimos não fazer. O que nós temos aqui é a certeza demonstrada pela Escritura Sagrada, que a nossa santificação depende um do outro. Ela acontece no contexto dos relacionamentos humanos, mas é levada a termo pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. O nosso crescimento ele não acontece no vácuo. Nós sempre acreditamos que o nosso crescimento é simplesmente uma transação ou um relacionamento vertical, eu e Deus somente. Mas pensando dessa forma, nós estamos descartando o ensino das Escrituras Sagradas a respeito da comunhão do corpo de Cristo, e como esta unidade
promove crescimento através da obra do Espírito Santo. Vamos à frente. O aconselhamento bíblico e a igreja local. O caráter interpessoal do ministério da palavra em nossas vidas deve ter como seu firme fundamento e padrão a pessoa e a obra de Cristo. Queridos, em seu ministério, Cristo ensinou e pregou a palavra tanto às multidões, e nós temos acesso a isso quando nós olhamos ali para o Sermão do Monte. As multidões estavam reunidas e ouviam a Jesus Cristo pregar com grande autoridade e intrepidez, no poder do Espírito Santo, a respeito do reino de Deus. Mas Cristo não se deteve somente ao ministério público da palavra. Ele teve boas conversas, bons papos de hall de igreja, de grupo familiar, de grupo pequeno, em suas viagens missionárias. Então ele desenvolve tanto o ministério da pregação pública, como um ministério mais pessoal, onde ele se dirige especificamente a algumas pessoas, para com elas, em particular, ter boas conversas. Nós podemos ver isso, por exemplo, em João capítulo 4, dos versículos 7 a 42, quando Jesus Cristo faz um desvio na sua viagem, e conversa e se encontra com uma mulher samaritana. E a conversa dele com a mulher samaritana revela o quanto ele se dirige ao coração dela, e como ele conhece o coração, e como ele ministra a palavra do reino de Deus, a mensagem do reino, a uma pessoa especialmente. Portanto, nós temos como um padrão o ministério de Cristo, dessa pregação pública, mas também dessas conversas pessoais, que mais recentemente foram denominadas aconselhamento bíblico, mas são conversas biblicamente orientadas. Para frente. O apóstolo Paulo, como eu já disse, usou a metáfora do corpo para se referir à unidade do corpo de Cristo. Paulo, mais do que todos, enfatizou o componente da unidade e crescimento espiritual do corpo de Cristo, produzido pelo Espírito Santo e experimentado de forma prática na vivência das mutualidades da vida cristã. Vamos a algumas delas. Acolham-se uns aos outros. Romanos 15:7 fala a respeito, digamos, da prática da hospitalidade. Isso nos fala muito sobre intencionalidade. Às vezes, você quer se aproximar de uma pessoa, talvez de um casal que está se aproximando da igreja. E você pode se aproximar intencionalmente daquele casal, abrindo uma porta da sua casa, para que vocês juntos possam tomar um café. Pronto, começaram as oportunidades de termos boas conversas. Inicialmente, de conhecermos uns aos outros. E você vai perceber que um café, um bolinho, uma tarde de conversa com pessoas, abre portas. A próxima vez que você vê-la na igreja, a conversa será diferente. A sensação será diferente. A sensação será que essa pessoa será mais familiar. Talvez você queira ajudar um homem que você sabe que tem alguma dificuldade, é seu amigo, mas vocês nunca tiveram uma conversa mais achegada, para que você fale a respeito de coisas que são importantes. Chame esse irmão ou essa pessoa para bater um papo, talvez depois do trabalho, tomar um suco, um café, ou comer uma pizza juntos. Dessa forma, nós estamos nos aproximando intencionalmente de pessoas. Quando nós abrimos a porta da nossa casa e convidamos pessoas
nós estamos dando uma mensagem clara e evidente a elas. Nós queremos ter comunhão com você. Nós queremos poder abençoar a sua vida. É a prática da amizade bíblica, onde nós podemos nos aproximar uns dos outros. Paulo vai além e diz: saudai-vos uns aos outros, a respeito da importância que existe em nossas igrejas de sermos hospitaleiros, simpáticos, acolhedores. E vamos aqui falar mal de nós mesmos, falar mal dos outros, não é verdade. Mas a gente pode reconhecer alguns pecados. Nós não somos bons, muitas vezes, não estou dizendo em todas as vezes, em acolher pessoas que estão se achegando à nossa igreja. Não é verdade? Porque quando acaba o culto, eu procuro rapidamente os meus amigos, as minhas amigas, a minha turma. Mas aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas que são tímidas, elas entram e elas vão embora da igreja. E as pessoas não acolhem essas pessoas. Se pessoas forem acolhidas, se nós dermos atenção e acolhermos pessoas, escrevam, isso não é uma receita infalível, mas elas vão permanecer na igreja. A maioria dos casos. Pessoas que se sentem acolhidas, amadas, respeitadas. Pessoas a quem nós damos atenção, elas têm uma grande probabilidade de continuar na igreja. Uma grande probabilidade. Então, conversas como é o seu nome? Qual é o seu nome? Evite perguntas do tipo: é a primeira vez que você vem na igreja? Essa pergunta ela é perigosa, porque a pessoa pode dizer: não, está fazendo 6 meses que eu venho nessa igreja. Você vai ficar com a cara de tacho, morrendo de vergonha. Melhor é substituir essa pergunta a respeito de: há quanto tempo você vem na igreja? Ah não, hoje é o primeiro dia. Nossa, seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Ou onde você mora? Não faça muitas perguntas, porque a pessoa pode se sentir incomodada e perguntar a você se você está fazendo algum tipo de estatística, né? Se você faz 10 perguntas. Guarde as próximas perguntas para o próximo domingo, e aí você vai ter várias razões de se aproximar daquela pessoa. Saudai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros. Existe, no entanto, uma ideia pejorativa, né? As pessoas falam: ele quer cuidar da minha vida. Vocês já ouviram isso? Mas esse cuidar da minha vida tem um ar negativo, né? De intromissão. Biblicamente, é de fato zelar pela vida do outro, é me preocupar com a saúde espiritual do outro, é de fato zelar pelo crescimento do meu irmão, pela sua saúde espiritual, é notar que o irmão ele está triste, apesar de que nós somos bons atores e atrizes, né? Você pode estar acabado por dentro e o irmão chega para você e diz assim: como é que você vai? Tudo bem. Quantas vezes você chegou na igreja péssimo, porque brigou com a sua esposa ou seu marido, e você disse assim para o outro: eu estou péssimo hoje, olhe por mim. Quantas vezes na sua vida cristã você falou a verdade? Não é difícil? Fala sério. É difícil. Mas nós precisamos rumar esse tipo de relacionamento. Obviamente você não deve falar ou compartilhar coisas ou pedir oração para qualquer pessoa. Aquelas pessoas que têm um problema com a língua, vocês sabem do que eu estou falando, né? O porquê? Pronto, o pastor já traduziu. Tenha cuidado, porque elas talvez não vão cuidar do seu coração com zelo e amor bíblico. Busque sempre homens piedosos, discretos, sábios. Procure sempre mulheres discretas, sábias, piedosas. Se uma pessoa fala rapidamente mal
de outra pessoa para você, não se engane, ela vai falar mal de você para o outro. Pessoas que falam rapidamente mal sobre o que aconteceu com a vida do fulano, mas eu estou te contando aqui para tu orar. Olha a fofoca nossa, não? Tenha sabedoria ao dividir lutas pessoais com pessoas. Cuidai uns dos outros, fala a respeito disso. Sujeitem-se uns aos outros. Fala a respeito de submissão. Fala a respeito de ouvir a verdade e dizer se de fato você está certo. De fato eu estou errado. E aí eu me remeto ao primeiro ingrediente que Paulo fala em Efésios capítulo 4. A virtude cristã da humildade. E o nosso orgulho, e todos nós aqui somos orgulhosos. Se você se acha muito humilde, talvez seja um problema de orgulho. Não sou a pessoa mais humilde da face da terra. Tem orgulho escondido. Porque orgulho é um problema do ser humano. Nós somos naturalmente orgulhosos. Nós não pedimos ajuda uns aos outros por causa de um negócio chamado orgulho. E orgulho, ele não escolhe o rótulo. Rico e pobre são orgulhosos. A palavra humilde é mal interpretada, né? A pessoa desprovida de bens materiais, nós usamos a palavra humilde, né? Na verdade, ela quer uma pessoa humilde, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Aquela pessoa sem recursos naturais, pobre. A gente cria-se mais ou menos um sinônimo de pobreza e humildade, quando nós não, biblicamente nós sabemos que não significa isso. Não significa isso. Humilde é uma pessoa que olha para si e diz: eu sou um miserável pecador. Eu mereço a punição eterna de Deus. Mas Deus, em sua graça, me salvou. Isso é humildade. Reconhecer quem eu sou diante da glória, do poder e da santidade de Deus. Obrigado. Suportem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros em amor. Colossenses 3,13, Romanos 15:1 fala a respeito de ser suporte, não de tolerância, né? Tipo assim, aquela criatura eu não aguento, nem chegar perto, mas eu tenho que aguentar. Paulo não está falando a respeito disso. Paulo está falando para nós agirmos no auxílio daqueles que estão fracos na fé. Estão fracos na fé. Paulo vai além. Ele diz: aconselhem-se mutuamente. Ele diz: deixem de julgar uns aos outros. Ele diz: sirvam uns aos outros. Gálatas 5:13. Ele fala: consolem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Essas são algumas das mutualidades da vida cristã que nos remete ao fato de relacionamentos redentivos, de relacionamentos biblicamente orientados. Portanto, o segundo argumento, o da santificação como projeto comunitário e das Escrituras como um padrão para estabelecermos relacionamentos que sejam significativos na vida uns dos outros, respondem a nossa pergunta: por que o aconselhamento bíblico ele é fundamental na vida da igreja local? Vamos a mais um argumento. O argumento do aconselhamento bíblico como parte da grande comissão. Esse é o texto favorito dos evangelistas, pastores, missionários. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Esse é um texto que deve ser um grande texto da Igreja de Cristo. Nós estamos aqui para se unir à missão de Deus e fazer o seu nome conhecido e trazer glória ao seu nome. Nós precisamos olhar para fora, porque Deus amou o perdido. Ele se revelou em Cristo Jesus. Deus ama o perdido. E as pessoas que estão aí fora, elas precisam ouvir o Evangelho. Mas ao mesmo tempo que a igreja se envolve na obra evangelística, na obra missionária, ela precisa revitalizar os membros da igreja que estão desanimados, que estão decididos a fechar as portas da igreja e dizer assim: olha, essa mensagem é só para nós e as nossas famílias. Deixa esse povo aí fora morrer e ir para o inferno, de uma forma bem prática. Quando nós não nos envolvemos com a obra da evangelização, nós estamos falando isso. O que nós temos visto quando nós começamos a exercer o discipulado e o aconselhamento, que ontem nós entendemos que são coisas praticamente idênticas. O aconselhamento acontece numa situação de crise, e o discipulado acontece como estilo de vida, fazer discípulos de todas as nações. O que se percebe é que quando a igreja local dá ênfase ao discipulado, e por discipulado eu quero dizer, não uma lição, um programa de 12 lições, escola dominical. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao meio através do qual pessoas transmitem aquilo que Deus lhes deu para outras pessoas, auxiliando-as em sua caminhada de fé, até que elas cresçam espiritualmente. Eu possa perceber, não simplesmente se ela entendeu cognitivamente os temas das 12 lições, mas como é que ela está colocando isso para funcionar no dia a dia. Como ela está resolvendo, por exemplo, os seus problemas de brigas conjugais. Ela está aplicando os princípios bíblicos para a resolução de conflitos conjugais com os filhos, com os amigos da igreja, os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho. Talvez você tratou mal o colega de trabalho e você precisa pedir perdão a ele, mesmo que ele não seja cristão. Isso é um testemunho de fé, da sua fé. Por discipulado, então, eu estou me referindo a investir intensivamente na vida de pessoas, para que elas cresçam espiritualmente. E isso toma tempo, e isso dá trabalho, porque nós precisamos nos envolver cada vez mais profundamente, para dessa forma treiná-las para que elas possam fazer outros discípulos. Lá no final eu vou falar a respeito de alguns recursos que líderes e pastores podem se utilizar para implementar não somente o aconselhamento, mas o discipulado na igreja local. O que tem acontecido com essas igrejas? As igrejas, então, que têm investido nesta área, crescem naturalmente. Os crentes passam a, não simplesmente, a trazer uma pessoa para o pastor pregar para ela. Elas mesmas transmitem o evangelho, ganham a pessoa para Jesus, elas discipulam, elas acompanham e elas ensinam essas pessoas a ganhar outras pessoas para isso.
Se isso começar com uma pessoa na igreja local, isso vai criando proporções cada vez maiores. E as igrejas que estão investindo nisso crescem saudavelmente. Mas olhemos para um trecho do Sermão do Monte, ou da grande comissão, que nos faz entender e reconhecer que o aconselhamento é parte de Mateus 28. O texto nos diz que nós devemos não simplesmente fazer discípulos de todas as nações, mas nós devemos ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A maioria dos problemas de aconselhamento que acontece é quando pessoas têm uma visão distorcida do ser de Deus. Por exemplo, elas estão sofrendo, elas perderam o emprego, as contas chegaram e está tudo atrasado. Angústia, aflição, ansiedade, tristeza. Agora essa pessoa está tentada no seu coração a dizer: onde está Deus? Eu acho que ele me abandonou. Ele se esqueceu de mim. Ele está me punindo. Normalmente na sala de aconselhamento eu ouço essas coisas. Deus se esqueceu de mim. E eu as conduzo a entender que o sofrimento é parte da vida cristã. E que Deus se utiliza do sofrimento para forjar em nós um homem e uma mulher que cresce em comunhão com Deus a despeito das circunstâncias. Paulo, orando, e ele sempre orava pelos crentes. Se vocês lembrarem da oração que ele faz aos crentes lá de Filipos, e os crentes de Filipos estavam sofrendo. Em nenhum momento da oração do apóstolo Paulo ele diz: olha, que esse sofrimento acabe. Não. Ele diz: para que eles possam dar frutos de justiça, para que eles possam frutificar no meio da fornalha, para que a fé que eles possuem seja fortalecida a despeito das lutas e dificuldades. A minha filha fez uma pesquisa sobre Robert Calley, que foi o primeiro missionário evangélico que fundou a igreja congregacional. Ele era presbiteriano, mas ele fundou uma igreja congregacional aqui no Brasil. Ele chegou antes de Oswald Brensheim. Ele foi criado na igreja presbiteriana na Escócia. Ele cresceu, mas na juventude ele se desviou do evangelho, foi estudar medicina e se tornou um agnóstico, um cético, não queria saber de Deus. E aí ele se tornou médico. Ele foi fazer a visita a uma senhora pobre, e ele diagnosticou aquela mulher com uma doença mortal, ela iria morrer. E ele disse isso para ela, mas alguma coisa incomodou o Robert Calley, o doutor Robert Calley. Era a serenidade daquela mulher, a paz de espírito que ela tinha. E ela disse: doutor, o senhor pode abrir a minha despensa ali e me dar um pão que está ali na despensa? Ele abriu a porta e viu que tinha um pão duro, passado. Ele pegou aquele pão e deu na mão dela. Ela pegou o pão duro, curvou a cabeça e agradeceu a Deus e comeu o pão. E ele ficou indignado. Ele disse assim: esse é o teu Deus? A senhora é pobre, a senhora está com uma doença que não tem cura, e a senhora agradece por um pão duro? Ela, com um olhar sereno, olhou para ele e disse: eu só ajo assim, por causa do meu Deus. Ele sempre é bom. E ele continuará a ser bom, mesmo depois da minha morte, porque eu vou para a sua presença.
deixou o médico em paranoia. Como uma mulher pobre, comendo pão duro e prestes a morrer, age com tanta paz de espírito. Aquilo levou a buscar um amigo da sua juventude, pedindo: fale aí da Bíblia para mim novamente. Ele começou a ler a Bíblia. Aquele homem se converteu, professou a sua fé e se tornou um médico missionário. Inicialmente ele foi para a Ilha da Madeira, em Portugal, onde ele abriu um hospital e ali ele atendia os pobres da Ilha da Madeira e pregava o Evangelho todos os dias. Posteriormente ele decidiu ir para o Brasil. Imagine aí, o Brasil há 170 anos atrás, indo de barco, vindo pregar o Evangelho que abençoa a mim e você. Esse é o Evangelho. O que nós fazemos em aconselhamento é ensinar as pessoas a guardar o que Ele ensinou, a elas olharem para a Bíblia e a perceberem que, a despeito do sofrimento, Deus está presente, que Deus tem algo a ensiná-las. Nós ensinamos em aconselhamento a pessoa a perceber quem ela é em Cristo Jesus. Por exemplo, um dos textos que eu mais uso é Efésios 1 e 2, que fala a respeito de quem nós somos, a nossa identidade. Nós somos amados, nós somos feitos filhos, nós somos herdeiros das promessas de Deus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos predestinados. Portanto, quando uma pessoa chega na sala de aconselhamento e diz: olha, eu sou um fracassado, eu perdi o meu emprego, eu não passei no concurso, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou um inútil, eu os ajudo a guardar aquilo que Deus diz quem eles são. Eles, de acordo com a palavra, são povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedras que vivem. Oi? Pedras que vivem. Pedras que vivem. Sacerdócio real. Povo santo. Povo santo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu peço para elas: meditem durante a semana e decida em que voz você vai acreditar. Na voz do seu coração, que diz: eu sou um fracassado, eu sou um inútil, eu sou um Zé Ninguém, ou na voz de Deus, que diz que você é meu filho, você é perdoado, você é amado, você é escolhido, você foi predestinado um dia antes da fundação do mundo. Crenças, para serem demolidas, precisam ser feitas com um exercício de fé diário. O que nós fazemos em aconselhamento bíblico? Nós ensinamos a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Por isso o aconselhamento bíblico é parte da grande comissão. Vamos mais um? Toda a igreja foi chamada para compartilhar as boas novas do Evangelho, para buscar alcançar o perdido. Cada cristão é um missionário. Nós temos um programa lá na igreja de Pinheiros que diz: você é um missionário. O seu campo missionário é onde Deus lhe colocou para viver. Você é professor, seu campo missionário é a escola. Você é advogado, seu campo missionário é o seu cliente. Eu sei que você deve servi-lo naquilo que é necessário, mas você pode estabelecer um relacionamento com ele. O aconselhamento bíblico é a grande comissão. Como seres relacionais, temos inúmeras oportunidades de desenvolver relacionamentos, mesmo com pessoas não crentes. Muitas vezes nós nos isolamos numa bolha, não é verdade?
E a gente perde todos os relacionamentos de pessoas que a gente fala do mundo, né? E os nossos únicos amigos são os crentes. Pronto, a igreja se fechou e um dia ela vai morrer. Porque ela precisa ter contato com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Você precisa ter contato com pessoas não crentes para compartilhar o Evangelho da graça, para até convidar para a sua casa. Isso parece estranho, mas é assim que Jesus fazia. E Jesus se relacionou com a pior espécie, da sociedade. Ele conversava com as prostitutas. Já pensou em escândalo? Ele conversava com elas. Ele conversava com mulheres. Na religião judaica, um homem ficar papinando com uma mulher na esquina, escândalo. Ele não estava preocupado naquilo que os outros iam falar sobre ele. Ele estava pegando a mensagem do reino. A mensagem do reino. Deixe-me falar rapidamente a respeito de um testemunho espetacular. Estamos quase acabando o nosso primeiro tempo. Uma irmã chamada Rosária Butterfield. O livro dela foi traduzido para o português e publicado pela editora Modernismo. Você pode adquirir. Pensamentos secretos de uma conversa de uma convertida improvável. Rosária Butterfield era uma militante da comunidade LGBT em Nova York. Ela não simplesmente era uma lésbica praticante, mas atuante ideologicamente. Ela escrevia artigos para combater a tradição judaico-cristã. E ela era professora PhD da Universidade de Syracuse, no interior do estado de Nova York. Uma mulher altamente inteligente, que se utilizava dos seus conhecimentos de filosofia, literatura, de língua inglesa, para destruir a fé dos seus alunos. Excepcional. Tive a oportunidade de ouvi-la lá nos Estados Unidos. Ela escreve um artigo para dizer 10 razões do porquê o cristianismo odeia os gays. Ela recebeu uma enxurrada de cartas, dando um like, curtindo, e outras atacando ela. Mas em meio às cartas, ela recebe a carta de um pastor da igreja local. E esse pastor falou a respeito de 10 razões porque o cristianismo ama pessoas, porque Deus ama pessoas. E ela disse que jamais havia lido algo daquele tipo. Aquilo instigou a Rosária. E ela disse, e mais, o pastor e a esposa dele enviaram um convite para ela, convidando para um jantar na casa dele. Já pensou? Você convidar uma lésbica atuante da comunidade LGBT para sua casa? Aí aumentou um pouquinho, né, Valdez? Tá bom. Para sua casa, para jantar, na sua mesa. Aí ela disse com ela mesma: vou fazer desse pastorzinho um projeto de pesquisa não pago. Eu vou bombardear ele com as minhas perguntas. Pronto, começou um relacionamento entre a Rosária e o pastor e a sua esposa. No primeiro jantar, o pastor não falou de Bíblia e nem de Deus. Eles conversaram sobre tudo. Ele conversou sobre a vida, conversou sobre uma série de coisas. Quando acabou o jantar, ele deu um abraço nela e disse: você é muito bem-vinda no meu lar. A esposa dele deu um abraço e um beijo no rosto dela. Aquilo chocou aquela mulher. Como
um pastor trata uma mulher como eu dessa forma? Pronto, criou-se uma ponte. Foram 2 anos de conversas e papos, até que ela entregou a vida dela para Jesus. E ela disse, era impressionante a forma como ele e a mulher dele demonstravam amor. Impressionante. Eu vi o evangelho de carne e osso na minha frente. E essa mulher tem sido uma escritora e tem pregado nos Estados Unidos inteiro a respeito do evangelho. Ela rompeu o relacionamento dela. Ela se casou com um pastor presbiteriano. E ela tem filhos, uma família lindíssima. E ela fala daquilo, e ela é inteligentíssima, mulher. Eu vou dizer só para vocês, não espalhe, que de todo mundo que pregou, ela foi a melhor. Inteligentíssima, mulher. Rosária Patrefilho, depois eu explico o segundo nome. Rosária. O que acontece? Deus nos dá oportunidades, mas nós somos preconceituosos. Nós taxamos as pessoas. Esse aqui é pecador. Se aproxime, não. Quando Jesus não fazia isso, ele tinha papos com as pessoas. Nós podemos defender aquilo que nós cremos, mas nós podemos respeitar as pessoas e tratá-las com amor. Ele foi conduzindo um relacionamento de uma forma que ela se sentia agora livre para fazer as perguntas. Ela tinha críticas à igreja, porque os crentes tratam mal as pessoas da comunidade LGBT, como se fossem demônios. E ele dizia, não, você é uma pessoa. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. As pessoas são muito mais do que a opção sexual delas. Obviamente a Rosária sabia de que ele discordava da forma como ele vivia, mas isso não fez o pastor tratar mal ela. E foi isso que cativou o coração dessa mulher, de uma forma extraordinária. Em meio a essas oportunidades, a habilidade de construir relacionamentos intencionais será imprescindível. A oportunidade de ouvir e entender os dilemas e histórias de pessoas fará toda a diferença. Portanto, ouça, não se precipite. Você não é obrigado a dar respostas imediatas. Seja humilde. Diz assim, olha, fulano, a respeito disso não sei te dar respostas, mas eu vou estudar. E a pessoa vai perceber que você de fato quer ajudar. De fato você está interessado em ajudar aquela pessoa. Em ajudar. Ouvir, ser paciente, entender os dilemas das pessoas é o primeiro passo para se envolver em relacionamentos que de fato são úteis, edificantes, abençoadores. O testemunho da obra do Espírito Santo ao longo dos séculos na vida da igreja. Esse é o 5º argumento. Vamos recapitular os 4 primeiros argumentos. O argumento de que o ministério da palavra, a natureza essencial do ministério da palavra é expressa numa tríade. A palavra, o ministério da palavra pessoalmente falando, o ministério público da palavra e o ministério interpessoal da palavra. Então a natureza essencial do ministério da palavra se expressa de uma forma tríade: pessoal, público e interpessoal. O segundo argumento, a Bíblia estabelece um padrão, tanto público quanto interpessoal. A nossa santificação é um projeto comunitário. Nós dependemos uns dos outros para crescer. Se você não me repreender, se você não me corrigir em amor, nunca eu vou entender ou enxergar os meus pecados e vou ter a oportunidade
de me arrepender e crescer espiritualmente. Se você simplesmente decidir que não vai falar a verdade para mim porque é chato, você vai me jogar a viver na minha mediocridade espiritual por toda uma vida dentro da igreja. Quando pessoas se relacionam biblicamente e elas vivem as mutualidades cristãs, o que acontece? Crescimento espiritual. Quarto argumento, o aconselhamento bíblico é parte da grande comissão. Quinto e último argumento que nós vamos ouvir depois de tomar um cafezinho, beber uma água e usar o banheiro para quem precisar, é o testemunho da obra do Espírito Santo ao longo dos séculos na vida da igreja. Nesse argumento nós vamos perceber que desde a igreja primitiva até o século XVIII, quem tratava as almas era a igreja. Isso foi abandonado no advento do iluminismo e do modernismo. Quando a igreja vendeu o seu direito de primogenitura para outros profissionais que agora são os autorizados a tratar